Testosterona na mulher. Sim, é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Isso porque existem informações muito erradas sendo difundidas com uma velocidade assustadora. E associando isso com o aumento do número de consultas com mulheres fazendo perguntas sobre testosterona, eu gostaria aqui de esclarecer alguns pontos muito importantes para que médicos errem menos nas prescrições e para que pacientes possam entender mais sobre esse assunto. E a minha intenção aqui é fazer isso expondo 5 pontos que julgo serem fundamentais, essenciais, ou seja, os mais relevantes sobre esse assunto. Mas é claro, eu não pretendo aqui, com esse vídeo, falando apenas de 5 pontos importantes, esgotar esse assunto. Então, se você gosta desse tipo de assunto e quer que eu traga mais vídeos falando disso, deixa aqui o seu like e comente o que você gostaria que fosse comentado sobre a testosterona na mulher. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: exames de testosterona, eles são imprecisos nas mulheres. E para entender isso é muito simples. Naturalmente, as mulheres elas têm concentração de testosterona variando de 30 a 70 nanogramas por decilitro. E um método comumente disponível para medir a concentração de testosterona, ele perde precisão quanto mais abaixo de 100 nanogramas por decilitro a concentração estiver. Isso já nos permite concluir que não é um exame a ser solicitado rotineiramente às mulheres. Isso já nos leva ao segundo ponto, que é dosar testosterona em mulheres raramente tem benefício, raramente ajuda no diagnóstico. E só existem 3 indicações para solicitar a medida de concentração sérica de testosterona na mulher. O primeiro é a suspeita de hiperandrogenismo, que normalmente é levantada quando na presença de hirsutismo, né, que é o aumento do número de pelos, pele mais oleosa, obesidade central, enfim. Isso pode nos levar a levantar a suspeita de uma hipersecreção de testosterona. E daí a justificativa de solicitar um exame. O segundo seria a suspeita de um tumor hipersecretivo de hormônios androgênicos, que é muito parecido com a primeira indicação. E o terceiro é o monitoramento do tratamento com testosterona. Isso serve mais para evitar um excesso de tratamento, né, para que a reposição de testosterona ela se mantenha em um nível fisiológico e não suprafisiológico. E os riscos com a exposição ao tratamento com testosterona é dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, maior são os riscos. Já nas outras situações, como na investigação de uma indisposição, baixa libido, etc., a solicitação desse exame mais confunde que esclarece e, portanto, não é recomendada. E o terceiro ponto é muito importante. Não existe baixa testosterona na mulher, no sentido de doença, né, uma deficiência androgênica feminina. Diferente do hipogonadismo masculino, não há um ponto de corte, nem um diagnóstico validado de baixa testosterona na mulher. Os sintomas relacionados à baixa concentração de testosterona na mulher são inespecíficos. Os exames, como eu disse anteriormente, imprecisos, e os estudos não mostram correlação direta de um com o outro. Por isso, não se deve tratar baixa testosterona como se fosse uma síndrome. Quarto ponto, e talvez esse seja o que gera mais dúvida: a libido feminina depende menos da testosterona. Bem, a libido, entendida aqui como um desejo sexual, né, um impulso sexual, o apetite sexual, é influenciada por vários fatores, entre eles os biológicos, psicológicos, relacionais, sociais, enfim. Nas mulheres, os fatores biológicos, embora exerçam papel importante, obviamente, eles são de menor magnitude quando se compara com a dos homens. Isso não significa que a libido masculina dependa exclusivamente de fatores biológicos, muito pelo contrário. Nem que eles não sejam importantes nas mulheres, mas que diante da queixa de diminuição da libido em uma mulher, o médico deve, antes de prescrever testosterona, investigar o estado de saúde, o uso de medicamentos e também o relacionamento dessa mulher. E o quinto ponto é que a principal indicação para testosterona feminina é o TDSH pós-menopausa. Explico. O transtorno do desejo sexual hipoativo, TDSH, em mulheres, principalmente no período pós-menopausa, seja ela
natural ou cirúrgica, é a única situação em que há respaldo para o uso de testosterona. É claro que não cabe aqui falar especificamente do diagnóstico de TDSH, e talvez eu faça isso em um vídeo futuramente especificamente sobre esse assunto. Mas por hora, é importante destacar que a diminuição da frequência de relações isoladamente não estabelece diagnóstico de TDSH. Enfim, mesmo com um diagnóstico bem estabelecido, o tratamento é feito com testosterona em dose fisiológica e com um acompanhamento rigoroso para minimizar os riscos inerentes ao tratamento. O importante é que você entenda o seguinte: testosterona em mulheres não é nem vilã, nem uma panaceia. É um hormônio e, como todos os hormônios, ele faz parte de um sistema bastante complexo e que, portanto, exige um rigor no raciocínio clínico e um cuidado no tratamento. Entender suas funções, limites e indicações ajuda a evitar erros e proteger quem está na outra ponta da prescrição. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar a testosterona feminina de outra forma, curta aqui, compartilhe esse vídeo e envie para seus colegas. Apesar do trabalho que dá, eu ganho absolutamente nada nas publicações desses vídeos. E para você também não custa nada deixar um like. Então, por favor, não saia daqui antes de clicar no botão do like. E se quiser um aprofundamento técnico, com mais detalhes, evidências e discussões sobre condutas, veja o conteúdo exclusivo que eu tenho na plataforma Diet Evolution. O link está na descrição. Um abraço, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.